Agora nós vamos voltar a falar sobre o depoimento de ontem, isso porque o senador Randolfo Rodrigues apresentou então um vídeo. Vamos ver a reportagem em que o senador Randolfo Rodrigues apresenta um vídeo de junho de 2020, em que Pedro Benedito, o médico que compareceu ontem à CPI da pandemia e que é diretor médico da Prevent Senior, parece defender a imunidade de rebanho. Vamos ver esse trecho. Se essa quinta-feira agora, ela vier realmente com nível de óbitos menor que apareceu no país e continuarmos aí com um aumento do número de casos, a gente tem um bom indício. Por que tem um bom indício? Porque estão tendo mais pessoas contaminadas, isso é bom, isso não pode ter uma conotação negativa, porque se a gente está falando que a população precisa ficar imunizada, as pessoas precisam se contaminar. E quem está contaminado e teve poucos sintomas e já está bem, significa que está imunizado nesse momento. Senhor relator, até a forma de se dirigir às pessoas é contaminado. Quem se contamina é objeto, se infecta. Senador. Doutor Pedro, por gentileza. Como o senhor mesmo observou, nós estávamos em junho, em 3 meses que havia começado a pandemia no país. Desculpe, doutor Pedro, mas em algum momento da pandemia, houve alguma recomendação baseada na ciência ou na medicina para as pessoas se infectarem, que o senhor inclusive fala em contaminar? A infecção, ela é muito clara e a gente tinha somente uma onda naquele momento. Nós não tínhamos dados suficientes para falar se teríamos outras ondas e se isso seria prejudicial para a população. Isso não seria defesa de imunidade de rebanho? Senador, fica nítido, até pela data que foi feita esse vídeo, que posteriormente eu não defendi essa característica. Na reunião de ontem, a CPI aprovou o requerimento para que o Corregedor-Geral da União, Gilberto Waller Júnior, preste informações sobre a investigação preliminar que culminou com os processos administrativos de responsabilização contra as empresas Precisa Medicamentos e Bharat Biotech. A CPI aprovou também requerimentos para receber na íntegra 2 prontuários médicos de pacientes da Prevent Senior que morreram de Covid. O do médico Anthony Wong, conhecido por defender a cloroquina, e o da mãe do empresário Luciano Hang, paciente da Prevent. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, disse que ela foi tratada com kit Covid, ao contrário do que Luciano Hang disse em uma live. Não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe, de repente, se eu tivesse feito o preventivo. Será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Reflita. Obrigado. Esse empresário levou a senhora, sua mãe, para tratar na Prevent Senior. Tá? Eu queria fazer algumas perguntas em função disso. Vossa Senhoria confirma que a senhora Regina Hang, mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang, membro do gabinete paralelo, um dos investigados nessa comissão parlamentar de inquérito, e estimulador do tratamento precoce, embora morasse em Santa Catarina, foi internada e morreu no hospital da Prevent Senior, em São Paulo? Sim, ela foi internada a pedido do senhor Luciano Hang. Confirmo. Confirmado. Qual foi a causa da morte da senhora Regina Hang? Assim como comentado anteriormente, senador, os senhores têm total direito de acessar o prontuário a pedido. Não, porque nós acabamos de ouvir, de ver um vídeo em que o empresário diz que não pôde tratar a mãe com os produtos do medicamento do tratamento precoce. Se tivesse tratado, ela não teria morrido. Senador. Eu estou perguntando em função do que ele falou. Sim, mas eu não respondo nada sem autorização de familiares sobre os meus pacientes. Qual foi a causa da morte da senhora Regina? Ela morreu de Covid? Volto a lhe dizer, eu não respondo nenhuma informação a respeito de meus pacientes sem autorização das famílias. Ela recebeu medicamentos do kit Covid nos hospitais da Prevent ou antes disso? Volto a repetir, senador, eu não responderei nenhuma pergunta em relação a pacientes. A que tratamento ela se submeteu durante sua internação? Volto a repetir, não responderei perguntas em relação a pacientes. E seja qualquer um dos pacientes que venha por mensagens de WhatsApp ou que seja exposto. Mas não responde não só por isso. Não responderei. Não só por isso.
Não. É porque há uma farsa. Senador. Há uma farsa que essa comissão provará que aconteceu. Senador, o senhor tem acesso. Tenho, o senhor pode pedir. E vou comprovar. É fundamental que e vou comprovar. avalie. E vou comprovar. Por que a Covid não consta da declaração de óbito da senhora Regina Wang? Como o senhor mesmo disse, o senhor terá acesso aos documentos para poder avaliar. Porque é uma farsa que será desmascarada aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Infelizmente, porque um filho que utiliza dessa forma a sua mãe, trata com Covid no hospital, com os medicamentos do tratamento precoce, e nós temos comprovação de que ele recomendou a médicos: olha, escondam que a minha mãe foi tratada com cloroquina para não desmerecer a eficácia do plano. Isso é uma coisa macabra, escabrosa, reprovável, repugnável sobre qualquer aspecto. O empresário Luciano Hang, eu conheci a mãe dele, ele levava ela em todas as inaugurações das lojas que ele fazia. Então não precisa dizer aqui que qualquer filho faz o que puder para salvar sua mãe. É pior. Isso que foi colocado aqui. O que se disse aqui é pior. Doutor Jorginho, levaria a qualquer lugar. Você levaria sua mãe para Prevent Senior? Quem falou aqui? Não estou falando isso. Eu acho que o Luciano não está aqui, não pode ser atacado assim, o senador. Ninguém está atacando, não. Ele não está presente aqui para se defender. É um empresário sério de Santa Catarina que merece respeito. Não sei se ele vai vir. Ninguém está atacando, não. Está considerando que ele é um desalmado. Não, então Como é que manda esconder a causa morte até a da memória. Para não Acho tirar que deveríamos convocá-lo, senhor presidente. Vamos respeitar a memória da mãe dele. E durante a reunião de ontem da CPI, a senadora Simone Tebet comentou a discussão que teve na terça-feira com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. O ministro disse durante a CPI que a senadora estava descontrolada. Há uma palavra específica, senador Renan, eu brinco assim, podem chamar, quanto no embate político, podem nos chamar de feias, de gordas, de velhas, a gente sabe se defender disso tudo. Mas é histórico que a mulher que, quando resolveu sair de casa, ela foi por quase um século, Humberto médico, Otto médico pode lembrar disso, a mulher, quando ela se insurgiu com o fato de que para trabalhar fora ela precisava de autorização expressa do marido, que para poder casar ela precisava de autorização do pai, quando a mulher começou a buscar espaços de poder, ela começou a ser taxada de uma pessoa histérica, uma pessoa louca, uma pessoa descontrolada. Até um pouco antes do século passado, nos internava em manicômio. Então, é importante dizer que essa palavra, ela não vem à toa, ela está no inconsciente daqueles que ainda acham que mulheres são menores, são inferiores. Então, essa palavra nos toca muito mais fortemente. Não agridam a mulher de forma alguma, mas a mulher que está empoderada, a mulher que sai para o ambiente de trabalho, a servidora pública, a profissional liberal, a professora, a médica, a advogada, a vereadora, a senadora da República, a essas mulheres que são porta-vozes de outras mulheres, jamais digam que quando ela eleva a sua voz, ela é histérica ou descontrolada. Não, ela exerce o seu papel com firmeza, com o dever que tem de defender todas as outras mulheres, muitas vezes oprimidas no Brasil. Desculpa por esse discurso, mas é que Vossa Excelência é o grande responsável por ele, porque Vossa Excelência é que nos deu voz e nos deu vez nesta comissão parlamentar de inquérito. Eu só quero aqui responder a senadora Simone. Eu convivo com a senhora há quase 7 anos aqui no Senado. Se tem uma coisa que a senhora não é descontrolada. Pelo contrário, a senhora tem um equilíbrio fantástico, debates enormes dentro do Senado Federal, que já participamos, e a senhora sempre manteve um equilíbrio, até porque tem uma história, uma formação, e esse equilíbrio não vem da sua presença no Senado. Esse equilíbrio vem da sua formação jurídica e vem da sua formação como filha e vem da sua formação durante a vida. E aqui a senhora contribui muito, muito mesmo na CPI. Não foi uma vez nem 2 vezes a sua grande contribuição que nos deu.